Olá, seja muito bem-vindo a mais um tempo de busca da presença do Senhor, ao nosso culto online. É domingo, é tempo de celebração, tempo de festa ao Senhor. Espero que você tenha tido uma virada de ano espetacular, maravilhosa. A nossa foi extraordinária aqui na igreja. Um tempo de bênção, Deus falou ao nosso coração, depois um tempo de comunhão abençoado e iniciamos o ano muito bem na presença do Senhor Jesus. E agora, nesse tempo, nesse momento, é o primeiro domingo do ano e nós estamos juntos aqui, mesmo que virtualmente, para adorarmos a Deus. E eu tenho uma palavra para abençoar a sua vida, abençoar o seu coração. Mas antes disso, vamos orar? Quero abençoar você, quero abençoar a sua família, a sua casa, esse novo ano que se inicia. Feche seus olhos, curve a sua cabeça, vamos falar com Deus. Pai de amor e de graça, te louvamos, ó Deus, por este ano que passou, por este ano novo que se inicia, por termos provado da tua fidelidade, da tua bondade em todos os dias desse último ano. E também, ó Deus, pela certeza que temos, que neste ano novo não será diferente. O Senhor está presente na nossa vida, cuidando de cada um de nós. Quero abençoar, Senhor Deus, a cada um que nos assiste nesse momento, a cada família, a cada lar, aonde, ó Deus, essa mensagem está chegando nessa hora. Que o Senhor entre com a tua provisão, com o teu cuidado, com o teu favor, com as tuas bênçãos, ouvindo e respondendo às orações, abrindo portas, realizando milagres, trazendo cura, restauração, ó Deus, perdão, livramentos. Que o Senhor possa, Pai, se manifestar com grande poder na vida dos teus filhos. E desde já te agradecemos, porque sabemos que o Senhor nos ouve e sempre nos responde. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Nós queremos também lembrar que esse é um culto, hein, gente? É um culto de louvor e adoração. E nós cultuamos a Deus com tudo que nós somos, com tudo que temos e com tudo aquilo que Ele coloca nas nossas mãos. Por isso, quero te dar a oportunidade nesse momento de entregar ao Senhor o seu dízimo, entregar a oferta, entendendo que tudo pertence a Ele. Dê uma oferta de gratidão pelo ano que passou e também dê uma oferta de gratidão ou de profetizando, declarando que esse ano de 2026 vai ser o ano mais próspero da sua vida, em nome de Jesus. O QR Code está aí na tela, você pode usar também a nossa chave Pix, que é soudamonte@gmail.com, que você possa fazer isso com alegria, em adoração e louvor ao nosso Deus. Muito bem, vamos então à palavra do Senhor. Nós estamos iniciando o ano, primeiro domingo do ano. Que tal a gente falar sobre planos? Que tal a gente falar sobre projetos? E por isso, então, eu quero ler o texto de Provérbios, capítulo de número 16, que diz assim: O coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda o espírito. Entregue as suas obras ao Senhor, e o que você tem planejado se realizará. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, até o ímpio, para o dia da calamidade. O Senhor detesta todo aquele que é orgulhoso. É evidente que este não ficará impune. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor se evita o mal. Se os caminhos de alguém são agradáveis ao Senhor, Ele faz com que até os seus inimigos vivam em paz com Ele. Melhor é o pouco, havendo justiça, do que grandes rendimentos com injustiça. O coração do ser humano traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Que texto fantástico! Provérbios é o livro que traz maior sabedoria para nós, escrito por Salomão, o homem mais sábio que já pisou nessa terra. Pois bem, e este homem mais sábio nos fala a respeito desses planos, desses projetos. Início de ano, a gente sempre pensa em alguma coisa que a gente deseja fazer durante o ano, planeja algo para a nossa família, seja férias, seja viagens, ou comprar alguma coisa, conquistar alguma coisa, até mesmo perder alguns quilos. Afinal, eu acredito que nesse final de ano, talvez você, assim como eu, tenha exagerado um pouco. Mas sempre há oportunidade de mudar, sempre há oportunidade de fazer diferente, não é mesmo? Pois bem, início do ano sempre vai trazer para nós essa expectativa de algo novo, de algo diferente, de planos e sonhos que nós temos para acontecerem no decorrer desses 365 novos dias. Então a gente precisa olhar segundo a ótica da palavra. E nós vemos que planejar é algo natural ao ser humano, é uma capacidade dada por Deus, é uma dádiva.
por conta do raciocínio, da inteligência que Ele nos deu, nós podemos pensar e projetar algum futuro. Planejamos o futuro da família, da igreja, do ministério, da carreira. A Bíblia não condena o planejamento. Pelo contrário, ela o reconhece. O problema surge quando os planos ocupam o lugar da soberania de Deus. Planejar é bênção, planejar é muito bom. Planejar é usar a capacidade intelectual que Deus nos deu. Agora, o problema é depender dessa capacidade, depender da nossa condição, da nossa própria sabedoria e deixar Deus fora dos planos, quando Ele deveria estar controlando todas as coisas, guiando e conduzindo esses planejamentos. Esse texto, então, ele nos ensina a viver uma tensão saudável entre a responsabilidade humana e a dependência divina. Até onde eu tenho que ir e onde eu devo me submeter? Na verdade, a submissão sempre será em tudo. E assim entenderemos até onde nós podemos ir. Nós podemos ir até onde é a vontade de Deus. Vamos olhar para o texto. O primeiro versículo diz para a gente: o coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Ou seja, o ser humano planeja, mas é Deus quem responde. Veja, o texto diz: o coração do homem pode fazer planos. Isso é uma possibilidade. Isso é uma permissão que vem da parte de Deus. Se não pudéssemos planejar, obviamente Deus já traria na palavra: olha, não façam planos, porque eu vou conduzir todas as coisas. Pois é, não é assim que Deus fala. Não é assim que a Bíblia declara. A Bíblia nos ensina a pensar, a planejar, a estabelecer sonhos e planos para nós mesmos. O coração do homem pode fazer planos. Esses planos são decisões internas, são as nossas intenções, projetos, sonhos, que todos nós temos em nosso coração. Agora, a resposta sim, é a decisão final, é a direção eficaz. É como alguém que está apresentando um plano para um diretor de uma empresa ou para a sua gerência, e aí é o seguinte: você fez um belo de um planejamento, mas quem vai dar a resposta da execução dele ou não é esse diretor. Da mesma coisa é a nossa vida. Nós planejamos e entregamos a Deus esses planos, mas o diretor da nossa vida, aquele que nos governa, é quem tem a palavra final, a decisão final. Deus permite que planejemos, mas Ele mantém essa palavra que vai fazer com que aconteça ou não. A Escritura, ela reconhece que planejar faz parte dessa nossa vocação como seres que foram criados à imagem e à semelhança de Deus. Mas o texto afirma algo decisivo: a resposta final vem do Senhor. E é isso que precisamos aceitar e trazer para a nossa vida. Porque planejar sem orar é presunção. É achar que nós podemos além daquilo que nós podemos. E orar sem planejar também é negligência. Não podemos ficar só no campo da oração e negligenciar a nossa responsabilidade. Precisamos entender que Deus nos deu essa capacidade de pensar e de planejar para que, através disso, Deus possa nos conduzir. E a maturidade espiritual se encontra exatamente no momento em que unimos as duas coisas, aonde nós oramos e planejamos com a oração. É a união, entendendo que eu só posso ser bem-sucedido em alguma coisa se antes eu colocar diante de Deus. Planos sem Deus são apenas intenções, ou talvez delírios. Planos com Deus torna-se direção, a certeza de que vai dar certo. É como uma pessoa que planeja, por exemplo, mudar de emprego porque parece uma grande e maravilhosa oportunidade. O salário é melhor, o status é maior, tudo faz sentido no papel, mas ao orar, Deus traz uma inquietação ao coração. O novo trabalho iria comprometer a vida espiritual e a família. O plano parecia muito bom, mas essa inquietação significa que a resposta de Deus foi diferente. Colossenses 3 vem afirmar para nós que a paz de Cristo deve ser o árbitro do nosso coração. É a paz que vai determinar se aquilo é bom ou não, se é de Deus ou não. Portanto, se há alguma inquietação no teu coração em relação aos planos que você tem feito, ao consagrá-los ao Senhor, entenda que Deus já te respondeu. Abandone esse plano ou mude esse plano.
Diga, Senhor, o que o Senhor deseja então para a minha vida? O que o Senhor deseja fazer em mim, através de mim, para este novo ano que se inicia? Lembre, planejar é humano, mas ouvir a resposta de Deus é espiritual. Segunda coisa, nós vamos aprender no verso de número 2, que diz: todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos. Ou seja, parece bom para a gente, parece puro para nós. Tudo aquilo, óbvio, que planejamos para nós ou para nossa família, diria em 99% das vezes, não é verdade? É algo bom. Ninguém quer algo ruim para si. Ninguém quer algo que vá lhe prejudicar, lhe trazer dor, tristeza ou sofrimento. Não, pelo contrário. Tudo aquilo que nós planejamos é para trazer alegria, para trazer paz, é para trazer um contentamento, é para trazer uma realização, é para a gente ficar contente com aquilo que nós fizemos, até com a nossa própria capacidade. Pois é, os nossos planos, eles parecem certos, mas é Deus quem vê o nosso coração. Porque nem tudo aquilo que parece puro aos nossos olhos, de fato revela uma intenção pura. Por isso que diz o texto que Deus quem pesa o Espírito. Pesar o Espírito significa que Deus é quem examina as motivações mais profundas, as motivações que vão além do nosso contentamento, da nossa realização, de tudo aquilo que parece bom. Deus é quem conhece o nosso interior. Deus é quem conhece o nosso coração. Deus julga mais as intenções do que as ações ou aquelas intenções aparentes. Deus sabe o profundo, Deus sabe aquilo que está por trás. Então entenda que o perigo não está apenas em planos errados, mas em motivações erradas. E eu diria que é muito mais em motivações erradas até do que nos planos errados. Porque eu até posso ter um plano errado, mas com a motivação correta e certa, Deus vai corrigir esse plano. Agora, eu posso ter um plano bom. Se a motivação for ruim, Deus precisa trabalhar o nosso caráter. Deus precisa trabalhar o nosso coração. Deus não avalia apenas o que, mas Deus avalia o porquê. O que fica da nossa parte, porque a gente se contenta com aquilo que os nossos olhos podem ver. Mas Deus sonda o coração. Para Ele, importante é o porquê. Basta você lembrar daquilo que Deus falou para Samuel a respeito de Saul. Que Saul, ele já não deveria ser mais rei. Quando Samuel foi escolher o novo rei, passaram todos os grandes filhos diante de Samuel. Os filhos que eram mais bonitos, mais fortes. Mas Deus falou para Samuel, olha, não é nenhum desses. Porque os homens olham aquilo que está diante dos seus olhos, porém o Senhor vê o coração. É por isso que Deus fala, achei Davi, meu servo. Que Deus possa achar você e o seu coração. E ver que nele há uma intenção genuína e verdadeira diante dos planos que não somente você tem, mas principalmente que Deus tem para a tua vida, que Deus tem para você. Antes de perguntar se o plano vai dar certo, pergunte se ele agrada a Deus. Peça para Deus revelar as intenções escondidas, porque planos corretos com motivações erradas também precisam de arrependimento. Isso revela dependência de Deus, ou então vai mostrar controle humano. É como alguém que deseja liderar um ministério para servir, parece coisa boa, mas no fundo existe uma busca por reconhecimento, controle ou algum destaque, alguma vitrine. A ideia parece correta, mas Deus vê a motivação. É como uma família, os pais que planejam tudo para os filhos. Eu, por exemplo, os meus filhos, eu pensei já em tantos futuros, tantas profissões, tantas coisas boas que eles possam conquistar e ser bem-sucedidos. Cursos, esportes, futuro profissional. Mas o coração desses pais revela talvez mais medo excessivo e controle do que confiança em Deus. O plano é bom porque eu estou querendo melhor para os meus filhos. Mas a motivação precisa ser tratada. E Deus não corrige apenas o plano, Ele corrige também o coração que planeja. Terceira coisa que nós aprendemos está no verso número 3, que diz, entregue as suas obras ao Senhor, e o que você tem planejado se realizará. Veja, a outra versão diz, consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Gosto disso.
Todos nós gostamos. Ouvir essa palavra, você vai ser bem-sucedido. Isso soa bem aos nossos ouvidos e traz alegria ao nosso coração e sorriso ao nosso rosto. Mas vejam, vamos olhar o texto. O texto diz consagrar ao Senhor tudo o que a gente faz. Não é alguma coisa, mas tudo. Consagrar é entregar, é confiar, é submeter. Submeter é se colocar abaixo, é entender que Ele é o Senhor e nós os servos. Não é pedir bênção depois da nossa decisão, mas é entregar antes. Deus sustenta planos que nascem da entrega e não do controle humano. Consagrar significa entregar o controle e não apenas pedir bênção. Não é, Senhor, abençoa o que eu decidi, abençoe esse meu plano, mas é, Senhor, governe o meu plano. Governe o que estou decidindo. Governe aquilo que estou sonhando. Está no teu controle e não no meu. Não quero somente a tua bênção, quero o teu governo sobre a minha vida. Quero o teu governo sobre os meus planos e as minhas ações. Apresente seus planos diante de Deus. Submeta-se aos prazos, os recursos, as expectativas. Esteja disposto até mesmo a ajustar ou abandonar o plano se for necessário. Porque às vezes esse plano não é bom e Deus tem algo melhor para você. E Ele está dizendo, deixa esse plano para lá. Não é isso que eu tenho para você, meu filho, minha filha. Eu tenho algo muito melhor. Esteja sensível à voz de Deus. Esteja sensível ao Senhor. É como uma família que faz um planejamento financeiro com orçamentos, metas, planejando uma economia. Mas antes de fechar tudo, ora, perde direção e decide honrar a Deus com fidelidade. Honrar dando a Ele o governo, honrar fazendo aquilo que planejou, honrar através dos dízimos e das ofertas, através da sua fidelidade, através da sua generosidade. O plano não é apenas organizado, mas ele é consagrado. É esse plano que vai ser bem sucedido. É esse plano que dá certo. Ou como alguém que decide estudar, fazer um curso, iniciar um projeto ou uma viagem, em vez de pedir Deus abençoa, essa pessoa ora da seguinte maneira, Senhor, se isso não vier de ti, fecha a porta. E às vezes a gente está querendo arrombar algumas portas que Deus já fechou. Portanto, não pegue o pé de cabra espiritual achando que você tem o direito ou o dever de arrombar essa porta que não abriu. Simplesmente diga, Senhor, foi o Senhor que fechou essa porta? Então entendo que não é para mim. Agora, se você trouxer, e aliás você precisa trazer os seus planos ao altar, tudo vai dar certo. Se você estiver disposto a mudar ou até mesmo desistir, creia que Deus vai fazer com que dê certo. Você precisa confiar mais na direção de Deus do que no seu próprio planejamento. Porque Deus não abençoa planos autossuficientes. Ele governa planos consagrados. Consagrar não é pedir o carimbo de Deus, é entregar o controle a Ele. Deus sustenta planos que nascem no altar, com os joelhos nos chãos, e não no orgulho. Quarta coisa, nós aprendemos no verso número 9. Que diz, o coração do ser humano traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Deus usa até os desvios para cumprir seus propósitos. Veja, isso não muda o planejamento e nem anula o planejamento, na verdade, mas revela a soberania de Deus sobre esse planejamento. Mesmo quando algo foge do plano, Deus não perde o controle. Só a gente. E que bom é a gente perder o controle muitas vezes, porque significa que Deus é quem está no comando. E é muito melhor ser dependente e ser passageiro nessa viagem do que ter a direção e não saber para qual caminho ir. Veja, o texto fala a respeito de planejar. Planejar é a responsabilidade humana, é o nosso papel. Deus nos deu essa dádiva, esse presente, essa inteligência que nós temos, porque somos criados à sua imagem e semelhança. Portanto, podemos sim planejar. Planejar é o que eu devo fazer. Eu não devo negligenciar isso. Não devo deixar de lado ou para trás, vivendo numa dependência ou terceirizando responsabilidades. Não, eu preciso planejar, ter metas, ter sonhos. Agora, tudo isso consagrado ao Senhor. Porque o texto diz, é Deus quem determina os passos. Ou seja, a soberania divina, ela continua. Ela não só continua, como é contínua na nossa vida. Eu sonho, planejo, que é a minha parte, mas é Deus quem vai determinar o caminho e a direção para ver isso acontecer. Como a palavra de Deus nos diz, eu sempre lembro vocês aqui,
Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ou seja, aquilo que nós planejamos, Deus sabe como cumprir, Deus sabe como fazer. Veja, Deus governa cada etapa do caminho, inclusive os desvios. Inclusive aqueles momentos onde parece que nós estamos mais distantes do que gostaríamos. Na verdade, é Deus que está proporcionando essa rota para nos livrar, talvez, de perigos, nos livrar de decepções ou de frustrações. Veja, alguns planos frustrados, na verdade, podem ser livramentos de Deus na sua vida. Caminhos interrompidos também podem trazer maturidade. Esses caminhos interrompidos devem fazer com que a gente dependa e confie, sabendo que Deus sempre vai nos conduzir a algo melhor, a algo perfeito, porque Romanos 12:2 nos diz que a vontade de Deus é agradável, perfeita e boa. E nós precisamos confiar integralmente nisso. Se for interrompido algo dentro dos planos que você tem para a sua vida, agradeça a Deus, porque significa que Deus está conduzindo você. Uma igreja que cresce, ela vai crescer exatamente da maneira com que Deus a conduz. Uma família que cresce, cresce da maneira que Deus a conduz. Uma pessoa que cresce, cresce da maneira que Deus o conduz nos planos e sonhos que temos no nosso coração. Por isso, não interprete mudanças como derrota e confie, mesmo quando o plano não se cumpre da maneira que você esperava. Deus nunca perde o controle da história. Quando Deus muda o caminho, Ele está protegendo o propósito. Planos frustrados não significam fracasso espiritual, caminhos alterados são esses livramentos. A vontade de Deus é muito maior que a nossa previsibilidade, porque a nossa visão ela é e sempre será limitada, mas Deus está lá no futuro. Deus está lá na frente. Assim como Ele está no passado, assim como Ele está no presente, Deus está lá. E como é bom seguir a direção de quem já chegou lá, de quem já está lá na frente. É como alguém que planeja algo por anos, um negócio, um casamento, um projeto ministerial e de repente tudo desmorona. Tive muitas dessas situações na vida. Negócios que comecei, que tentei, que fui atrás e que não deram certo. Talvez alguns possam dizer, infelizmente. Eu não digo infelizmente, eu digo que eu agradeço a Deus porque tudo isso foi um grande aprendizado. Costumo dizer que há uns diplomas nas nossas paredes, diplomas que os outros não veem, só a gente vê. E só a gente sabe o valor, o custo para poder ter esse diploma, esse aprendizado na nossa vida. Então, quando tudo desmorona, talvez mais tarde essa pessoa vai perceber que aquele fracasso foi livramento, amadurecimento ou redirecionamento de Deus para a sua vida. Veja, uma igreja planeja crescer de uma forma, mas cresce de outra. Planeja quantidade quando Deus trabalha a qualidade. Planeja visibilidade quando Deus aprofundar o discipulado. Quando Deus muda o caminho, Ele não está atrasando o plano, como muitas vezes a gente acha ou pensa, mas Ele está aperfeiçoando e protegendo o propósito. Portanto, a palavra nos ensina que planejar é sabedoria, orar é dependência, que aceitar mudanças é maturidade espiritual. E o melhor plano que podemos fazer é este, que a gente possa viver de tal forma que aconteça o que acontecer, Deus seja glorificado na nossa vida. Ore comigo. Senhor, dirija os meus passos, mesmo quando isso contrariar os meus planos. Eu quero viver debaixo da Tua dependência e da Tua vontade, em nome de Jesus. Muito bem. Espero que essa palavra tenha abençoado a sua vida, o seu coração e que para esse ano de 2026 os seus planos possam ser bem-sucedidos. Então, consagre-os ao Senhor. Quero orar por você. Pai, abençoa os teus filhos nesse momento. Que essa palavra encontre solo fértil para produzir bons frutos para a glória do teu santo nome. E que o ano de 2026 seja um ano extraordinário na vida dos teus filhos. O melhor ano da vida deles, ó Pai. Assim eu oro, consagrando tudo a Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida e até domingo, se Deus quiser.